Aquecedor com controle de temperatura. Projeto de sistemas microprocessados. Metodologia Model Based Design. Diagrama esquemático. Bem simples. Só um LED aqui do lado esquerdo e o sensor do lado direito, LM35, sensor de temperatura. Fluxograma. Início. Configura serial, configura DC, configura timer, são periféricos do Atmega 328P. Entra na função de loop e aguarda o usuário digitar o caractere exclamação. Chama a interrupção da usart. Verifica o caractere. Confere o estado. Se for 0, liga o aquecedor. Se não for 0, ele vai verificar a senha. Se foi digitado uma senha, né, para desativar o estado. Se a senha estiver incorreta, ele transmite mensagem senha incorreta. Em paralelo, a gente tem aqui a interrupção da timer. E aqui, ao disparar o ADC, essa parte do fluxo aqui, ele confere o estado. Se o estado for 1 e a temperatura for maior que 50, ele desliga o LED. Né? O LED ele simboliza aqui o aquecedor ligado ou desligado. Né? O estado for 2, se o estado for 2, ele liga o LED. Vamos para o código. Então, primeira parte aqui as bibliotecas, né? Inclusão das bibliotecas. Aí aqui define uma variável de estado chamada estado, que pode ser 0, 1 ou 2. Supõe então que aqui o comentário é que se a temperatura for menor que 45, ele vai... A temperatura inicial, né, supõe que seja menor que 45, que seja a temperatura ambiente. E aqui ele então entra na função aqui principal, configura os 3 periféricos já comentados, liga o RX, liga a DC, liga a chave geral das interrupções, entra numa função de loop aqui, na qual da primeira vez ele apresenta o estado 0, solicita que o usuário digite exclamação. Aí ele vai chamar essa interrupção do ADC, ou melhor, da usart, né? No caso ele digite alguma coisa. Aí ele vai ler o que ele digitou, confere se o estado for 2 ou 1, ele verifica cada caractere, considerando 4 caracteres, que é a senha, né? Compõe a senha, compara um por um. Se a senha estiver correta, ele desativa o aquecedor. Né? Isso se ele estiver no estado 1 ou 2, né? Se ele estiver ligado ou desligado. Se ele digitar exclamação, ele transita para o estado 1. Aqui. Aí aqui, ao ser disparado aqui o ADC, né? Na função loop, ele chama a rotina de interrupção ADC, verifica a temperatura e o estado. Né? Então, se ele não for 1,
e a temperatura for maior ou igual a 50, ele transita para o desligado. Se a temperatura for menor que 50 e o estado não for 2, né, ele transita para o ligado. E é isso. Vou rodar então o código aqui. Acho que já está montado. Só vou clicar aqui. Nossa, está conectado. Conectar de novo. Então, ele apresenta que inicialmente o estado é 0. Digite para ativar. Aquecedor ligado. Aqui, no caso, eu tenho um resistor ligado numa fonte. Eu não vou fazer isso agora, mas talvez no próximo vídeo. No qual eu ligo o resistor e essa temperatura sobe. Ela vai ficar oscilando entre 45 e 50, né? Porque em 50 ele desliga e em 45 ele liga, né? Em menor que 45 ele liga. Então a temperatura fica oscilando, só que demora um pouco, então vou fazer em um outro vídeo, que vai ser uma espécie de continuação desse. Então aqui quais opções que eu tenho? Eu posso... Ele não vai então mudar de estado, porque a temperatura eu teria que ligar a fonte aqui, né? E é isso. No próximo vídeo, mais detalhes.